Olá, meu amigo e minha amiga, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo com Jefferson Noronha. Hoje eu vou estar falando a respeito da vida do patriarca Abrão da Bíblia. É isso mesmo, Abrão, pai da fé. Um homem de fé que nos deixou exemplo. E nesse exemplo que eu vou citar aqui, Abrão deu uma pisada na bola. Ele e a mulher dele, né? O nome da minha colocação, da minha reflexão, né, do texto que eu vou narrar aqui se chama Resistindo à Tentação de Dar uma Mãozinha para Deus. Quantas pessoas, né, tentam na sua vida, nas suas experiências de vida, querer ajudar a Deus, né? Eu sei que estou falando com pessoas de várias religiões, pessoas que acreditam em Deus, professam a fé em Jesus, né, na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Mas nós vemos, né, isso é na vida profissional, é na vida amorosa. Então as pessoas às vezes querem tomar certo tipo de atitude e às vezes, em vez de buscar a vontade de Deus, que é perfeita e agradável, né? Essa pessoa às vezes tenta, homem e mulher, tentam ajudar Deus, dar uma mãozinha para Deus. Então eu vou narrar a história aqui, uma história da Bíblia, lá em Gênesis, no capítulo 17, versículo 1. Está escrito assim: Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Gênesis capítulo 17, versículo 1, Deus aparece para Abrão e fala, né, dá uma palavra, uma chamada de atenção, uma demonstração. Então, por que Deus falou dessa maneira com Abrão? Porque Abrão tinha recebido uma palavra de Deus falando que a esposa dele mesmo, em idade já avançada, ia dar um filho para ele. Então, Abrão não soube esperar, né? A paciência, ela tem que ser desenvolvida em nossas vidas. E a paciência a gente tem que saber esperar, ter a paciência para esperar, né? A gente vê pessoas no dia a dia, na sociedade, em qualquer lugar, afobada, desesperada, ansiosa e não espera, não sabe esperar as coisas. Então, às vezes, você fala para um filho que você vai dar para ele no Natal, por exemplo, lá no Natal, no final do ano, no mês de dezembro, você vai dar uma bicicleta, você vai dar um celular. Então, se você falar isso em janeiro, em fevereiro, no começo do ano, você está lascado, né? Quem é pai sabe do que eu estou falando. Então, o filho vai ficar ali em cima, insistindo, cobrando. Ele não vai ter a paciência de esperar até chegar o mês de dezembro. Eu sei, porque eu já fui criança. Então, mas na vida também é dessa maneira. Então, nós vemos aqui um homem que tinha comunhão com Deus, Deus falava com ele, deu para ele, assim, uma intimidade para ele estar buscando a Deus, estar na direção de Deus. Já tinha visto Deus aparecer na vida dele, assim, de várias maneiras, e Deus falou para ele uma palavra, deu uma palavra. Em vez dele esperar em Deus, ele colocou, como que se fala, um dito popular, colocou a charrete na frente dos cavalos. Então não pode, a gente tem que esperar. Se Deus falou com a gente, deu uma palavra, assim, a gente sentiu, Deus fala com a gente poderosamente, né? Então temos que saber esperar em Deus. Você vê que essa atitude de Abrão e Sara aqui no capítulo 16 de Gênesis acarretou uma história que a gente vê até nos dias de hoje, né? Uma história lamentável e triste, que o Abrão foi pai de duas nações, da nação dos hebreus, né, os judeus, que foi através de Isaac, e também dos ismaelitas, do povo árabe, que foi através de Ismael. E a gente vê lá, quem conhece um pouco do Oriente Médio, sabe, está a par da história de Israel, né, desses dois filhos de Abrão, sabe o ódio, né, que existe entre essas nações, né? Tem alguns especialistas que falam que ali é um barril de pólvora, né? Porque Israel está no meio ali da Síria, do Irã, do Iraque, de todos os países árabes ali. Então está pronto para acontecer qualquer calamidade, destruição. A gente vê que ali na faixa de Gaza sempre tem guerra, o povo, o povo querendo se destruir por causa desse ódio terrível. E foi através dessa atitude aqui de Abrão, né? Então a gente tem que resistir à tentação de querer dar uma mãozinha para Deus. Então Deus é todo poderoso. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele sabe como agir, de maneira que agir. Ele é o Senhor do tempo, né? Tem pessoas que falam assim, Deus tarda, mas não falha. É uma mentira isso. O relógio de Deus é perfeito. Nós recebemos a influência do tempo, né? Estamos recebendo
na ordem cronológica de dia, mês, hora, anos. Agora Deus não, Deus ele está na eternidade, então ele pode intervir a qualquer momento, como ele interviu em várias histórias que a gente vê do Velho Testamento, do Novo Testamento. Então nós temos que saber esperar em Deus, como está escrito no Salmo 40, versículo: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Faltou para Abrão e Sara esperar verdadeiramente em Deus, porque já tinham visto, né, o agir de Deus, a escolha de Deus, quando Deus chamou a Abrão lá em Ur. Então, por causa dessa atitude de Abrão e Sara de querer dar uma mãozinha para Deus, acabou acarretando tudo essa história terrível, essa história que existe lá no Oriente Médio, né, entre Israel, né, e o povo árabe, né, que são as duas descendências, a descendência de Isaac, que é o filho da promessa, e a descendência de Ismael, né? O povo de Ismael reivindica até agora ali Jerusalém, Israel, e nós sabemos que Jerusalém, Israel é promessa para a aliança que Deus fez com os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó. O texto que eu vou deixar para você ler é Gênesis capítulo 16 inteiro, e também o que eu li aqui é o 17. Poucas pessoas que leem a Bíblia atentam para o detalhe que figura no capítulo 16 de Gênesis. No último versículo, também no número 16, lá Abrão tinha a idade de 86 anos. No primeiro versículo do capítulo 17, Abrão estava com 99 anos, e foi quando Deus reapareceu para falar com ele. E por que Deus falou-lhe estas palavras? É uma pergunta. Eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Por que 13 anos de silêncio e depois esta orientação com ares de repreensão? Às vezes parece que o céu é de bronze, Deus não ouve a sua oração, Deus não fala com você através da palavra, através de um vaso, né? Um homem, uma mulher de Deus. Então muitas das vezes foi uma atitude errada que você teve. Então Deus está dando tempo para você aí fazer uma reavaliação, pensar nas suas atitudes, né? Eu costumo falar para o meu filho mais velho que nós somos resultado das nossas escolhas. Então, essa escolha de Abrão e Sara acarretou em toda essa calamidade, essa história aí que a gente vê até nos dias de hoje, né? Tudo porque Abrão e Sara resolveram dar uma mãozinha para a realização das promessas de Deus na vida deles. Sara, achando que estava muito velha para ser mãe, pediu a Abrão que ele deitasse com Agar, a sua serva, e fizesse com que ela engravidasse. Você vê Sara, né? Sara totalmente no campo da dúvida. Nós temos que ter dúvidas e questionar muitas coisas na sociedade, mas com relação a Deus, sua palavra, nós temos que esperar com paciência, nós temos que acreditar em Deus, que Deus é o Deus do impossível, né? Deus, ele criou tudo que existe, essa natureza bonita que está aqui atrás de mim, criou a minha vida, criou a sua vida. Ele é o Deus Todo-Poderoso, ele abriu o Mar Vermelho diante do povo de Israel. Então, você acha que é difícil para Deus? As pessoas acham, mas nossa, mas você não sabe, o irmão, você que está aí falando dessa palavra, você não conhece a minha vida, você não sabe o tipo de situação que eu tenho passado, a família que eu fui criado. Então eu quero falar para você naquilo que eu tenho experimentado da parte de Deus. Deus já está na minha vida faz 25 anos. E Deus tem falado comigo, eu tenho acreditado nas promessas de Deus registradas na palavra. Não aquilo que um profeta empolgado, né, um profeta carnudo. Não, eu leio, medito na palavra de Deus, como está escrito no Salmo de bem-aventurado e feliz aquele que medita na lei do Senhor, na palavra de Deus. Nós temos que esperar na palavra de Deus, que é poderosa. A palavra de Deus que nos traz fé, que nos traz esperança, que nos traz alegria, que traz perspectivas de futuro, de paz, de vida eterna. Então é nesta palavra que nós temos que esperar e ter coerência na maneira que a gente vai agir, tomar as nossas atitudes. Quantos casamentos precipitados que hoje já não existe mais, né? Jovens, moços e moças que tomaram atitude, né? Por causa às vezes de uma atitude errada, já quer querer consertar. Então esse negócio de consertar, né? A gente escuta até nas igrejas lá, hoje é noite de conserto, parece que a igreja é uma oficina, né? Não, é noite de ouvir a palavra de Deus, a palavra de Deus que traz paz, traz segurança, que nos coloca de pé e nos coloca numa trilha, num caminho, né? De poder acreditar em Deus, ter uma vida coerente, consistente, acreditar em Deus, que Deus é uma realidade, Deus não é um mito, Deus não é um vulto, Deus não é um ser barbudo que está com raiva, irado, não, Deus ele é o Criador maravilhoso dos céus e da terra, é o Deus de Abrão,
Deus que falou com Abraão, mesmo Abraão dando essa pisada na bola aí, Deus continuou firme nas promessas. Então Deus, ele é fiel para com a sua palavra. Então as pessoas falam assim, você é bonzinho, direitinho, isso daí para com Deus, isso daí é bom para você. O ser humano procurando melhorar, ser uma versão melhor, quem vai ganhar é a gente mesmo. Agora com Deus a gente precisa ter fé na palavra dele. E foi o que faltou em Abraão e Sara, porque Deus tinha falado, tinha dado uma palavra para eles, que do ventre da Sara ia nascer né, que ia continuar a descendência ali de Abraão. Deus não gosta de que duvide de sua palavra, e muito menos do seu poder. E pior do que duvidar é encontrar uma solução humana, e a qualquer preço, para realizar uma obra que é para ser de Deus. Esta é uma tentativa de invalidar o milagre com uma solução lógica, ainda mais quando a promessa diz respeito a Sara, e não a outra mulher. Este não é o caminho que um justo que quer viver pela fé deve seguir. Nos 13 anos de silêncio, Abraão e Sara tiveram bastante tempo para pensar no que fizeram. Quando Deus reapareceu, reafirmou seu poder, a sua promessa. Sara ficou grávida e tornou-se mãe aos 99 anos. Nasceu Isaque, o filho da promessa. Sara iria ser mãe. Então Deus é fiel para com a palavra, né? Lá em 1 Coríntios fala que mesmo que a gente não continue fiel, Deus ele permanece fiel porque ele não pode negar-se a si mesmo. Então se ele tinha falado, Deus tem caráter. Aquilo que Deus fala, Deus cumpre. É porque é a sua palavra, a palavra verdadeira, que não cai por terra. Então se você está passando por um momento, igual ficou Sara e Abraão, nesse momento aqui em Gênesis, do capítulo 16, Deus ficou 13 anos sem falar. Imagine 13 anos, não é 13 dias, 13 semanas, são 13 anos. Às vezes parece que Deus não ouve a sua oração, parece que as coisas não estão acontecendo. Escute, Deus é Deus do impossível. Ele é o Deus de milagre. A minha vida é um milagre, a sua vida é um milagre, nós estarmos vivos, né? Quanta coisa tem acontecido do nosso lado direito, do nosso lado esquerdo. Nós precisamos confiar em Deus. O Salmo 27 fala assim, espera em Deus. Minha alma espera em Deus. Então a gente tem que esperar em Deus. Lógico que não tendo uma fé cega, né? Vivendo só do sobrenatural. O que é aquilo para que a gente faça, a gente tem que fazer. Mas quando Deus promete e que vai acontecer, vai acontecer, né? Não é mágica, não é conto da carochinha, é a palavra de Deus que é fiel e verdadeira em nossas vidas. Deus é o mesmo de ontem, hoje e eternamente, e pode operar milagres, realizar o impossível e o improvável, que foi uma mulher aos 90 anos engravidar, né? Você fala hoje na sociedade, eu não acredito, eu preciso ver isso daí, eu tenho que ver com os meus próprios olhos. O quê? Uma mulher com 99 anos, 90 anos engravidar? Não, isso daí é coisa de biruta, de crente. Não, para Deus é possível. O Deus Todo-Poderoso que colocou o Sol no lugar dele, colocou a Lua, colocou o planeta Terra está suspenso no universo, está no ar, meu filho, minha filha. Então esse é o Deus de milagre, o Deus do impossível, né? Deus é o mesmo, lá está escrito em Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O mesmo Deus do passado, lá que teve com Abraão, com Isaac, com Jacó, teve com Davi, com Salomão, com Isaías, com Jeremias, com Daniel, esteve com Pedro, Tiago e João, com o apóstolo Paulo. Ele está aqui na minha vida, ele está na sua vida, ele quer nos abençoar, ele quer nos direcionar, ele quer que você confie, né? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, como o apóstolo Pedro falou. O que está deixando você ansioso, inquieto? É um emprego? É um casamento? É uma propriedade? É os seus filhos que estão crescendo? O que está deixando você ansioso? É o futuro? É o medo de pegar o coronavírus e morrer? Confie em Deus, creia na sua palavra. Deus é fiel, o Deus Todo-Poderoso. Ele fala, mesmo que a gente não permaneça fiel, ele permanece fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Aquilo que ele proferiu da sua boca, pode ter certeza, passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 40 anos, e vai acontecer. Como eu falei, a influência do tempo, quem recebe é a gente. Deus não, Deus ele é o Senhor do tempo. Portanto, quando você ler a palavra de Deus e crer nas promessas dele para a sua vida, resista à tentação de dar uma mãozinha para que ela se cumpra em sua vida. Deixe que Deus realize o milagre. Dessa maneira você poderá testemunhar o poder de Deus e dará a ele toda a honra
e toda a glória. O Salmo 150 diz assim: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Eu louvo a Deus, eu glorifico a Deus, eu agradeço a Deus. Eu sou igualzinho você, mas eu sou uma pessoa que tem muita fé, creio na palavra de Deus, né? Estou aqui transmitindo essa palavra para você, porque quantas pessoas a gente vê, maior decepção, se decepcionou com um ministério, com igreja, com o sistema religioso, e Deus não tinha nada a ver com isso, porque Deus, Ele é fiel, como o texto está falando aqui. Ele apareceu para Abraão e para Sara e falou que do ventre da Sara ia nascer um que ia dar continuidade, que seria Isaac, o filho da promessa. A história de Isaac eu não vou narrar aqui, porque é uma história linda também. Você deve ler o livro de Gênesis, que é um livro de início, de princípio da criação, de tudo que está criado. E nós vemos a história de Isaac, ali onde Abraão recebeu o título de pai da fé, porque ele creu verdadeiramente nesse Deus vivo e verdadeiro. Mas a história que eu estou narrando aqui é a respeito de uma outra situação que aconteceu com Abraão, e o tema é resistindo à tentação de dar uma mãozinha para Deus. Vamos parar com isso, sabe? Deus falou com você que vai te dar uma coisa, Deus falou que vai te dar uma esposa, espere em Deus. Eu me lembro bem, antes de casar, faz 25 anos que eu estou casado. Eu tenho uma vida devassa, uma vida destruída, uma vida promíscua. Eu simplesmente entreguei a minha vida a Cristo e acreditei em sua palavra. Esperei sim mais de 2 anos, né? Esperei em Deus, confiei em Deus, eu queria uma esposa, uma mulher para verdadeiramente estar do meu lado. Faz 25 anos que eu estou casado com a esposa, eu não tenho um casamento perfeito, eu não estou vendendo uma ideia utópica, mas eu sou feliz dentro do meu casamento, entre altas e baixas, e a gente priorizando a palavra de Deus, a ação de Deus em nossas vidas. Eu tenho tido satisfação no meu casamento com a minha esposa, com os meus filhos, né? Eu tenho até um tema dentro do meu canal, que é como ser casado e feliz. Existe essa possibilidade? Claro que existe, com Deus em nossas vidas. Deus é maravilhoso, Ele quer se relacionar, Ele quer nos abençoar. O que a gente tem que fazer? Tem que ter fé. Fé e obedecer a sua palavra. É isso que Deus pede. Deus, ele preza mais pela obediência do que pelo sacrifício. E a gente vê nas igrejas um monte de gente fazendo sacrifício, isso, sacrifício daquilo. Deus não quer sacrifício, Ele enjoou de sacrifício, Ele não aguentava mais sacrifício. Jesus Cristo é o sacrifício perfeito, e nós temos que se apropriar pela fé desse sacrifício para nos reconciliar com Deus e ter comunhão e andar na presença de Deus, que Deus falou para Abraão aqui, ó, no capítulo 17, versículo 1, que é o texto, né? Você leu o capítulo 16, mas o 17, versículo 1, que é o tema desta mensagem. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença. Nós temos que andar na presença de Deus, não tem um outro lugar melhor, né? A terra foi dada para os homens, estamos aí, temos a praia, temos sítio, tanto lugar, né? Agora final do ano, para a gente viajar, estar com a família, mas a presença de Deus, essa presença gloriosa que eu estou sentindo aqui agora, né? Que maravilhoso esse Deus todo-poderoso, o ser humano buscando isso, buscando aquilo, querendo fugir da realidade. Não fuja, meu amigo, não fuja, minha amiga. Deus é uma realidade e Ele quer nos abençoar. Vamos parar e pensar, vamos reavaliar as nossas atitudes. Está terminando o ano aí, vamos parar e pensar, né, nesse ano de 2021 que passou, tantas coisas que passaram, né? Tanta coisa ruim, mas aconteceu coisas boas também. Vamos fazer uma reavaliação, como que fala? Retrospectiva. Vamos fazer uma retrospectiva das nossas vidas, da vida com a nossa família e da vida com Deus. Vamos reavaliar dentro de nós, dentro do nosso caráter, do nosso ser, o que nós temos feito. Vamos colocar um espelho na nossa alma para ver se realmente estamos procurando fazer a vontade de Deus, que está na sua palavra. Deus quer obediência. Deus quer que a gente busque uma vida de santidade, santificação. Santidade, santificação tem uma ideia tão errada no meio religioso. Santidade significa separação. Deus quer a gente próximo dele. Ele pediu para Abraão estar mais próximo dele, aqui na presença dele, para buscar a vontade dele, para ver que Deus, pegando em nossas mãos, aquilo que vai vir, luta, adversidade, tribulação, angústia, dia ruim, nós vamos passar tendo vitória na presença desse Deus lindo e maravilhoso. Davi falou: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, né? Andasse, a gente está andando nos momentos ruins, nos dias difíceis, com Deus a vitória é certa. Eu tenho experimentado na minha vida esse Deus maravilhoso, esse Deus aqui de Abraão e de Sara, que promete, e Ele promete. Quando é uma promessa vinda dEle, pode esperar que vai acontecer, como aconteceu com Abraão. Passou
tantos momentos, até desobediência da parte de Abraão, mas o que Deus prometeu, ele cumpriu. No ventre de Sara nasceu Isaque, o filho da promessa. Deus abençoe, fique com Deus, que Deus abençoe grandemente você, a sua casa e toda a sua família. Um beijo no coração do Jefferson Noronha. Feliz Ano Novo, 2022 vai ser uma bênção na sua vida, eu creio, e você crê e tome posse em nome de Jesus.